gente tem hoje o início aí do bloco 2 de matéria, né, seguindo com a parte de leis de Newton. As leis de Newton, elas são é um assunto que envolve movimento tridimensional, portanto, vocês precisam já ter algumas noções, né, de vetores, tá? Nada muito aprofundado. O professor que vai tratar disso, ele certamente vai aprofundar bem mais do que eu. Eu não vou entrar em todos os produtos, nada disso. Vou só trazer para vocês a parte importante, né, que a gente vai precisar para conseguir entender, especialmente a parte de estática dos vetores, onde a gente vai usar um pouquinho mais os vetores, né, o cálculo vetorial propriamente dito, tá? Então, vamos aos vetores. Então, cumprimos aqui, como era previsto na nossa agenda, todo o bloco 1, né? Finalizamos com a prova, né? Fomos até o movimento de projetos, e agora a gente vai ver um pouquinho dessa introdução aos vetores, suficiente só para tratar de estática e dinâmica e forças de atrito nas leis de Newton. Primeiro conceito importante, que é distinguir uma grandeza física com características escalares e uma grandeza física do tipo vetorial. As grandezas escalares são aquelas que eu preciso apenas de um número, que é o chamado módulo, para definir bem essa grandeza. Os exemplos estão aí: massa, tempo, pressão, temperatura, energia. Acredito que o que gere mais dúvidas aí seja pressão, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas vamos pegar os mais simples. Tempo, né? Movimento ocorreu e foi analisado durante um intervalo de 3 horas. 3 horas é um intervalo que você não vai questionar, né? 3 horas são 3 horas aqui em qualquer lugar, né? O tempo, ele, felizmente ou infelizmente, caminha sempre numa única direção, né? A gente nunca fica mais novo, só fica mais velho, né? Então, o tempo é um exemplo de uma grandeza que eu não preciso falar de direção e sentido. Ao contrário, as grandezas vetoriais são aquelas que, para serem bem definidas, a gente necessita de módulo, intensidade, direção e sentido. No exemplo, se eu vou fazer um deslocamento de 2 quilômetros, por exemplo, esse deslocamento ocorreu como? Foi vertical, eu subi 2 quilômetros, ou foi horizontal? No geral, né, se eu for caminhando, vai ser horizontal. Mas ele foi de onde? Foi de norte para sul, de leste para oeste, sudeste, sudoeste, tá? Então, qual foi a direção e qual foi o sentido dele? A mesma coisa, eu vou aplicar uma força de 100 newtons. Vertical, horizontal, eixo X, eixo Y, eixo Z, de norte para sul, de sul para leste, de onde para onde, né? Então eu tenho sempre essa questão. A aceleração gravitacional terrestre, por exemplo, ela ocorre sempre no sentido do centro da Terra, portanto, a gente considera ela que nas aplicações cotidianas ela ocorre na direção vertical e sempre para o centro da Terra. É o sentido dela, ela não muda de sentido. Então, é exemplo de uma grandeza vetorial. Por outro lado, quando alguém diz,
Hoje aqui em Taubaté, a previsão do tempo é que a temperatura máxima seja de 23 graus. Esses 23 graus Celsius, acabou. Eu não preciso dar mais nenhuma informação. Fica bem estabelecido qual é o valor dessa temperatura. Energia também, né? Vou consumir 800 joules de energia para subir uma escada. Eu vou consumir essa energia e não preciso dar mais nenhuma informação sobre o consumo. Sobre o deslocamento, sim. Então, são exemplos aí das grandezas físicas que são caracterizadas como escalares e vetoriais. A pressão, existe alguns erros, algumas controvérsias aí que a gente escuta no dia a dia sobre pressão, muito por conta de uso coloquial, uso cotidiano da palavra pressão e não da definição de pressão, tá? Pressão não é uma grandeza vetorial, tá? A pressão, ela é módulo da força dividido pela área, tá? Então, se eu coloco um bloco, uma caixa aqui, né, com 80 kg de massa, apoiada numa superfície de 1 metro por 1 metro, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter aplicado nessa superfície um peso, né, de aproximadamente 800 newtons, tá? Sobre 1 metro quadrado. Então, a pressão, nesse caso, vai ser de 800 newtons por metro quadrado, tá? E newton por metro quadrado é a unidade conhecida como Pascal, em homenagem ao velho Blaise Pascal, tá? Então não é uma unidade, não é uma grandeza vetorial, não é a força, e sim o módulo da força dividido por unidade de área, tá ok? Como a gente representa uma grandeza vetorial? Quando eu represento o vetor força, eu uso este símbolo, né, a letra com uma seta em cima, e ele pode ser representado por um segmento de reta orientada, é isso que diz, né, na maioria dos livros sobre a representação gráfica dele, né? Orientado porque existe a ponta aqui da flecha indicando a orientação. Quando eu quero falar sobre o módulo do vetor, que é o módulo do vetor f, aí eu uso ou simplesmente o f sem o símbolo de vetor em cima, ou se eu quiser destacar que é o módulo, eu faço isso aqui, tá? Os livros, textos, usam muito o recurso de bold para indicar o vetor e a letra comum para indicar o módulo do vetor. É um recurso bastante usado devido à facilidade aí dos editores de texto, tá? Quando eu trabalho com um vetor no plano vertical horizontal, x, y, um vetor tem componentes, tá? Se eu tenho aqui o vetor f, esse vetor, imagine, por exemplo, um objeto colocado aqui no centro. Esse vetor f aplicado assim, parte dele puxa o objeto da esquerda para a direita e parte dele puxa o objeto para cá, né, do centro para cima.
Como que a gente faz para distribuir essa força aplicada? A gente usa o ângulo de inclinação, no caso aqui o ângulo θ. Observem que se a gente desenha um triângulo retângulo aqui, tá? Tendo F como hipotenusa, o comprimento vertical, chamado componente FY, corresponde a esse comprimento, e o componente horizontal a esse comprimento aqui. Se eu uso as definições trigonométricas de seno e cosseno de um vetor, o seno de um vetor é igual ao cateto oposto a ele, FY, sobre a hipotenusa, que é o próprio F, e o cosseno desse mesmo ângulo é igual ao cateto adjacente, Fx, sobre F. Por isso que Fx, a gente normalmente usa F cosseno de θ, Fy, F seno de θ. Atentos que isso ocorre quando o ângulo é medido entre o vetor e o eixo x. Se fosse entre o vetor e o eixo y, a gente teria uma inversão, né? Fx seria F seno e Fy F cosseno do ângulo, tá? Vamos ver um exemplo. Se a gente tem um vetor força de 10 newtons de intensidade e este vetor forma um ângulo com o eixo x de 30 graus, como é que eu vou escrever esse vetor? Componente x do vetor, F cosseno de θ, que dá 5 raiz de 3 newtons no eixo x e F seno de θ, 5 newtons no eixo y. Tá? Para representar o vetor a partir das suas componentes, eu vou usar o que nós chamamos de versores ou vetores unitários. Tá? O versor I, ele representa a direção x, sentido positivo no eixo. O versor J, direção y, sentido positivo. Então, este vetor força de intensidade 10 newtons, ele tem 5 raiz de 3 newtons no eixo horizontal, sentido positivo, e 5 newtons eixo vertical, sentido positivo. Tá? Então, esses versores, né, que a gente usa o I para o eixo X, J para o eixo Y e, posteriormente, vocês vão ver o K para o eixo Z. Tá? São os chamados versores dos eixos. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Agora eu tenho o eixo X, eixo Y, uma força de 20 newtons, que forma um ângulo de 40 graus, porém, ó, o vetor está aqui, está nesse quadrante. O que eu posso dizer a respeito dele? Eu sei que o seno é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, no eixo x, nós temos 20 cosseno de 45 graus, e no eixo y nós temos 20 seno de 45 graus. Só que no eixo x, o vetor aponta no sentido negativo do eixo. Então, ó, menos i. E no eixo y, ele aponta no sentido positivo do eixo, por isso, mais j. Então, como é que eu represento esse vetor? Fazendo as contas. Menos 10 raiz de 2 newtons no eixo x,
e mais 10 raiz de 2 newtons no eixo Y. Tá? Então, IJ, ok? Então, ficaria assim o vetor força. Reparem que este aqui é o vetor representado em termos de suas componentes, e quando eu quero dizer que o vetor tem uma intensidade de 20 newtons, eu poderia escrever simplesmente isso, tá? Sendo que esses 20 newtons são distribuídos assim, e é isso, essa informação aqui, ela é diferente desta. Aqui eu estou informando simplesmente a intensidade da força, aqui eu estou dizendo qual é a intensidade, a direção e o sentido desta força, tá? Mais um exemplo aqui. Agora, com 60 graus de inclinação e 40 newtons de intensidade. Também, ó, eixo X está apontando para o lado negativo, eixo Y apontando para o lado positivo. Então, o que é que eu tenho? 40 cosseno de 60 graus é o Fx, e 40 seno de 60 graus é o Fy, menos I e mais J. Rodando a manivela, menos 20 newtons no eixo X, mais 20 raiz de 3 newtons no eixo Y. Vetor de 40 newtons de intensidade, 40 newtons de módulo. E esse daqui? Esse aqui é moleza, né? 50 newtons no eixo mais I. Tá? Aí se fosse para cá, se eu tivesse agora 60 newtons para cá, que vetor seria esse? Um F2 de menos 60 newtons J. Tá? Aí se fosse para cima, se fosse uma força de 100 newtons aqui para cima, tranquilo. F3, 100 newtons, vertical para cima, tá? E se fosse ao contrário, se fosse para cá, de 80 newtons, por exemplo, opa, coloquei 8, né? Seria uma força de 80 newtons horizontal no sentido negativo do eixo. Tá? Faria ela aqui. Então tem aí as representações. Quando a gente tem uma só componente, vertical e horizontal, não precisa da outra, a outra é zero. Quando o vetor tem componentes vertical e horizontal, aí sim a gente precisa usar o I e o J, né? Nos dois sentidos, né? O horizontal e o vertical, tá? E agora eu vou deixá-los fazendo uma tarefinha, né? Olha que tarefa divertida, né? Vou deixar vocês representando estes vetores. Nós temos aqui 60, 70, 60 e 50. Que tal vocês tentarem um pouquinho? Vamos ver se vocês acertam? Primeira coisa, fica mais fácil, né? Se a gente quiser usar a forma de como eu indiquei, fazer sempre em relação ao eixo X, tá? Então aqui se tem 45 graus em relação ao eixo Y, tem 45 graus em relação ao eixo X, esse vetor, e esse daqui se tem 60, aqui tem 30, tá? Então vamos começar por esse quadrante aqui. 45 graus, eu vou colocar aqui só para a gente ter a informação, ó. Seno
de 45 é igual ao cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Quem preferir pode usar também o valor da calculadora, tá? O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, que é igual a 1 meio. Ups, baguncei tudo aqui. Então, igual a 1 sobre 2, né, ou 0,5. E o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, que é igual ao raiz de 3 sobre 2. Então, feito isso, vamos lá. 70 newtons, vou chamar esse cara aqui de F1, tá? O F1 tem menos 70 raiz de 2 sobre 2, né? 70 cosseno na direção horizontal menos I, mais 70 raiz de 2 sobre 2 na direção mais J. Então, F1 vai ser menos 35 raiz de 2I e mais 35 raiz de 2J, tá? Quem quiser fazer o cálculo aí, só rodar na calculadora, não tem nenhum problema. Desse lado aqui, com 60 newtons, também 45 graus, a gente vai ter um F2 de 60 raiz de 2 sobre 2 mais I, 60 raiz de 2 sobre 2 J. Então, F2, tudo em newtons, tá? F2, 30 raiz de 2 I mais 30 raiz de 2 J. Terceiro, 50 agora com 30 graus, tá? Então, ó, quem é esse vetor F3? O eixo X para o lado positivo, então mais 50 cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, e eixo Y aponta para o lado negativo, então menos 50 cosseno de 30 graus, desculpa, seno, né, agora o vertical, menos 1 meio J. Tá? Então, o cosseno e o seno, logo F3, 25 raiz de 3 I e menos 25 J. F4. Senhor, Sim? daria para fazer com de 60? Daria. Com 60 você faria aqui, no lugar do seno, cosseno, o resultado não muda, é o mesmo. Eu fiz por de 60. Isso, é. Mas aí você tem que inverter o seno e o cosseno, porque Isso, eu quem... coloquei o seno no X e o cosseno. Isso, dá na mesma. Você vê, inclusive, porque o seno e o cosseno de 60 graus são invertidos, né? O seno é igual ao cosseno de 30 e o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, Beleza. tá? E aqui, o F4, ele é negativo e negativo, então fica menos 60 cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2i, e menos 60 vezes 1 meio j, né? Então, F4 fica menos 30 raiz de 3i e menos 30j, né? Tudo em newtons, tá? Beleza, acertaram? Tranquilo.
Com essa forma de decompor os vetores, fica muito fácil fazer as operações de soma de vetores, tá? Por quê? O que a gente vai fazer? Vou somar I com I e J com J. Então, se eu quero saber qual é o efeito sobre um objeto colocado aqui, de aplicar este vetor de 8 newtons formando 60 graus com eixo X, né, o F1, e o F2 com 45 newtons para cá, na verdade aqui está trocado na figura, né? Este daqui é o F1 e este daqui é o F2, tá? O que está aqui embaixo. Então, F1 tem 5 raiz de 2i, 5 raiz de 2j, esse cara daqui. E o F2 tem menos 4i e mais 4 raiz de 3j. Quando eu pego esses vetores e trago eles para este formato. E aí, qual é o vetor soma? 5 raiz de 2 menos 4 no eixo horizontal e 5 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 no eixo vertical. Rodando a manivela, 3,1 newtons I com 14 newtons J, aproximadamente. Então, este vetor, representado aqui, é o resultado da soma destes dois vetores. Tá? Do mesmo jeito, olha, se eu tivesse aplicado num ponto para cá, 40 newtons. Do lado de cá, 20 newtons. Se eu traço o eixo X aqui, né, não tem nenhuma componente Y, quem seriam esses vetores? F1 menos 20 newtons I. F2 mais 40 newtons I. Resultado da soma dos dois, né, F1 mais F2, nesse caso, seria o quê? 20 newtons I, né, puxando aqui para o lado positivo. Então, fica muito mais fácil fazer o cálculo de soma de vetores e composição quando a gente trabalha com essa decomposição em termos dos versores. Por que isso é importante para o que a gente vai fazer? Bom, a condição para um sistema, para um objeto permanecer em repouso, é de que a soma das forças que atuam sobre ele seja igual a zero. A gente vai ver isso na próxima semana, que é a primeira lei de Newton. E para que um objeto entre em movimento, esta soma das forças que atuam sobre ele, né, é igual ao produto da massa do objeto pela aceleração, no caso da força resultante ser diferente de zero. Então, por isso é tão importante que vocês tenham alguma habilidade nesse processo aí de decompor os vetores e identificar, né, onde a força atua por componentes e fazer uma composição de vetores. Tá? Então, aqui a gente tem mais um exemplo de soma de vetores. Ó. 10 newtons para cá, 8 newtons para cá. A soma dá 2 newtons I. Tá? Então, mais um exemplo. O que eu deixo para vocês agora é uma lista de exercícios que eu gostaria que vocês começassem a fazer agora. Vocês podem fazer todo este exercício que aparece aí já nas tarefas, né? Bloco 2.1, em uma única figura, tá? No caso do esquema dos vetores, do rascunho, e fazer a postagem dessa única figura. Eu acho o jeito mais fácil. Quem quiser fazer eles à parte, um por um, também pode, tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.